Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Schiavi. Vamos lá para mais uma aula na semana. Finalizando agora com o nosso programa Aprenda em 30 minutos. Então, todas as sextas-feiras, às 10 horas, nós temos o programa Aprenda em 30 minutos. E hoje o tema da nossa aula é como lidar com gestantes com Covid e seus bebês. Um tema aí super necessário, né? A gente está com muitos casos de Covid no Brasil. Muitos de nós, né, já inclusive tivemos a infelicidade de perder pessoas queridas, pessoas próximas da família, amigos, conhecidos. Eu mesma aqui, né, tive algumas perdas já, né, pessoas que morreram mesmo, pessoas muito próximas, e que, assim, tem abalado a maioria de nós, né? Então, é um momento delicado que a gente vive. A morte, ela voltou a ficar muito próxima de nós, né? Então, a gente tinha até o século 18, mais ou menos, de 17 a 18, mais ou menos, que a morte, ela era próxima. Mas do século 20 e 21 até onde a gente chegou, não, a gente não tinha tanta proximidade assim com a morte, né? A gente, muitas pessoas não conheciam ninguém que tinha morrido ainda, né? Tinha que lidar com o luto de animaizinhos, de pet, né? Morreu um gatinho, morreu um cachorro, aí você lida com o luto do pet, mas difícil lidar com o luto de pessoas, né? Com a tecnologia, vacinas, medicação, as pessoas passaram a viver mais, e esse viver mais distanciou bastante de nós da morte. E inesperadamente vem, né, o Covid-19 há pouco tempo, né, o ano passado, então, e tudo muda na nossa vida. E esse ano de 2021, a maioria de nós estamos tendo que lidar um pouco mais aí também com a morte, né? Porque em 2020 a gente ficou bem assustado, com bastante ansiedade. Então, as alterações emocionais significativas aumentaram bastante no ano de 2020, por conta do desemprego, por conta do medo, por conta do distanciamento social, né, por conta de fechar empresas, uma série de coisas. Então, o ano passado nós ficamos bem assustados, com bastante elevação de ansiedade, estresse e sintomas de depressão. E esse ano a gente está tendo que lidar com a morte, né? Esse ano, assim, não que o ano passado a gente não lidava, mas é que esse ano a morte chegou muito próxima, né? Então, assim, o número de infectados enorme, números de morte batendo recordes no país, né? A negligência do nosso governo em não correr atrás da vacina no momento que a gente precisava, a falta de, né, postura e tudo mais que tem deixado o brasileiro nessa situação. E isso tem assustado cada um de nós, né? Então, cada um, pessoas que trabalham com a saúde ou não, aqueles que estão trabalhando de fato na linha de frente do Covid, pessoas que estão lidando com a doença, e muitas pessoas que acabam, né, desenvolvendo aí a doença, acabam se contaminando, né, e tendo Covid, e não precisa de internação, algo assim, consegue ficar em casa e tudo mais, ainda assim essas pessoas apresentam sequelas, né, emocionais, inclusive, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, tem sido um pós-Covid comum. A pessoa lá tem Covid e desenvolve transtorno do pânico, não tinha esse transtorno mental e passa a ter depois. Então, assim, mudou completamente, né? Muita coisa, toda a nossa vida. E as gestantes, né, a gente foi acompanhando evolutivamente aí, né, durante o Covid. No começo, o que a gente sabia? Gestante não é grupo de risco, não tem transmissão vertical, né?
Era mais ou menos isso. Depois, já no meio do ano, a notícia era outra. No meio do ano veio a notícia de que mortalidade materna por Covid era a maior do mundo. Então, o Brasil, que já era um dos rankings, né, de mortalidade materna no mundo, se tornou o que mais teve, né? Eu acho que foi mais ou menos assim: 70 mulheres morreram no mundo, né? Morte materna mesmo, né? Porque estavam grávidas, parto ou pós-parto, 70 no mundo. Desculpa, 124 no mundo, né? Sendo que, tipo, 74 era só no Brasil. Então, assim, a gente liderava mesmo. Tinha mais da metade das que morreram no mundo, elas estavam no Brasil. E aí começou a se olhar com outro tipo, né, de critério para gestação. E aí ficou aquela coisa, nossa, mas e o bebê? Ele nasceu com Covid? Foi na hora do parto? Foi no berçário? Como que esse bebê pegou Covid se a mãe não tem Covid? Não, a mãe tem Covid e o bebê tem Covid. Foi transmissão vertical? Não foi? Foi na amamentação? O que aconteceu? Então começaram essas pesquisas também, né? E hoje a gente já tem uma postura, né, que sim, é possível a transmissão vertical, tanto placentária, quanto durante o trabalho de parto, quanto pela amamentação, né? No entanto, é um pouco mais raro haver essa transmissão vertical em todos esses contextos, né? Os benefícios do aleitamento materno são superiores, né? Para a gente aconselhar não amamente porque você está com Covid, né? É insignificante, assim, a porcentagem que de fato foi encontrada no leite materno. Então, assim, a recomendação é a amamentação, sim, né? Houve poucos casos também de transmissão placentária, de fato. Infelizmente, houve óbito fetal também, né? Quando a mãe tinha Covid, isso foi passado pelo bebê via, né? Sanguínea e tudo mais, mas assim, é um número pequeno, não significativo e tal, que nossa, isso acontece, né? Que a gente possa dizer, é assim, né? É um caso ou outro isolado e tudo mais, mas a gente já sabe que é possível, né? Então, a gente já sabe. E é claro que essas informações assustam, né? Assustam a gestante, assustam o casal grávido, assustam os familiares. Então, a gente precisa continuar com essas pesquisas e nós precisamos, enquanto profissionais da saúde, saber como acolher tudo isso, né? Porque já tem sido muito difícil esse momento para a gestante, no sentido de que a gente já identificou, por meio de pesquisas, que a alteração emocional significativas como ansiedade, estresse e depressão aumentou na população geral. A população geral aumentou. Né? Tá todo mundo aí com alguma alteração emocional significativa, praticamente, né? Principalmente aqui no Brasil. Por diversos motivos gerados pelo Covid. Então, olha, ninguém da minha família tá com Covid, mas a empresa não tá indo bem. Abre e fecha comércio, ou perdeu o emprego, ou está para perder, coisas assim. Escola, mulher que tem que dar conta de ficar na sua casa, tem que dar conta de ficar na sua casa com as suas crianças e trabalhando home office. Então, assim, mães que têm que ser professoras, pais que, né? Então tá difícil, tá estressante. E no período de gestação existe um agravo. A gente já sabe que estresse, ansiedade e depressão no período de gestação eleva cortisol na corrente sanguínea, e esse cortisol em excesso na corrente sanguínea pode levar a algumas consequências, como, por exemplo, o nascimento prematuro, prematuridade, nascimento baixo peso, tá? Por conta do excesso de cortisol. Então, assim, todo esse contexto de ansiedade da mulher pelo medo de contrair o vírus,
pelo medo do emprego, né? De perder o emprego, do parceiro perder emprego, ou a empresa que abre e fecha, ou o distanciamento social, né? Não conseguem fazer rituais básicos, né? Como chá de fraldas, chá de cozinha, chá de bebê, chá de cozinha, não, desculpa, chá de bebê, né? Então, tem um certo distanciamento social, a pessoa não consegue exercer aqueles rituais que ela tinha imaginado. Situações em que, olha, eu imaginei que meu parto ia ser assim, ia ter fotógrafo, né? E não pode ter, né? Ou, nossa, gente, é muita coisa, né? Se a parturiente ela tem Covid, né, e vai parir, não é qualquer acompanhante que pode. A lei continua a existir, a lei do acompanhante continua a existir. Ela tem que ter, né? Essa é a garantia dessa lei. Mas, por exemplo, já não pode mais ser qualquer pessoa. Alguém com condição de risco, diabetes, alguma coisa que tenha maior gravidade, caso, né, contraia a Covid, já não pode estar presente, pelo risco daquela pessoa, né, também se contaminar. Então já não pode ser aquela pessoa, tem que ser uma outra escolha. Nossa, gente, então isso tudo, né? Uma mulher que tem Covid, mas o bebê não tem, né? E muitas vezes essa díade não pode ficar em alojamento conjunto. Se a mulher tem Covid e o bebê também, eles ficam em alojamento conjunto, né? A recomendação, pelo menos, é que fique em alojamento conjunto. Mas se um não tem, então já dificulta esse processo do alojamento conjunto. Um excesso de cuidados na hora da amamentação, né? O medo daquela mulher amamentar aquele bebê. É uma situação muito complexa, né? E que eleva, então, o estresse, ansiedade e tende a ser um fator de risco para uma depressão pós-parto, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está lidando com toda essa situação, nós precisamos olhar para além, né, da contaminação orgânica do Covid, mas também entender todo esse contexto social ao entorno da situação, né, que sim, eleva ansiedade e estresse, colocando essa mulher que já tem uma condição de risco por estar grávida, né? O principal risco está no terceiro trimestre, né? Que é o último trimestre de gestação, até 15 dias do pós-parto. É o período mais crítico, né? De maior risco aí. E é justamente no terceiro trimestre de gestação que a gente tem o maior pico de ansiedade e estresse também, isso sem falar em período de Covid, tá? Quando a gente não está em período de Covid, não estava, o terceiro trimestre ele já era considerado o mais ansioso de todos, o mais estressor de todos. Já era um momento de maior risco que a gente tinha que ficar atento, de olho, né? A gente até usa o psicólogo, ele faz até uma técnica de pré-natal psicológico, né? Lá no segundo trimestre, para que essa mulher possa chegar bem no terceiro trimestre, porque é no terceiro trimestre o período de maior risco para adoecimento mental. E aí vem essa doença, né? Esse vírus, que também coloca o terceiro trimestre como também um dos mais delicados aí. Então, a ansiedade da mulher que já tenderia a se elevar no terceiro trimestre, sem estar acontecendo, né, o apocalipse, agora acontecendo o apocalipse é maior ainda, né? Então, aí, aquelas mulheres que não iam apresentar, passam a apresentar justamente por conta de toda essa situação. Agora, a última notícia, né, dessa semana é que agora as gestantes, elas se tornam prioridades também para vacinação, né? O que é algo importante, o que é algo legal, que pode nos ajudar, inclusive, né, com essas questões emocionais.
Não que vai eliminar, porque a gente sabe, né? Mesmo quem toma vacina aí, né, tem que manter distanciamento social, tá passando por todas as perdas de outros entes queridos, de emprego, de dinâmica, né, do cotidiano, entre outras coisas, tá? Então, não que vá diminuir, não é só porque tomou vacina, agora não tem mais ansiedade e estresse. Claro que tem, né? Existe todo um entorno aí também. Então, assim, vai continuar tendo ansiedade e estresse, né? Mesmo com a vacinação dessas mulheres. Então, nós precisamos ter esse olhar voltado também para a saúde mental dela, tá? Não só essa preocupação que deve existir de todo cuidado, já que uma gestação em período de Covid é um grupo de risco, a gestante é um grupo de risco, né? Mulher no parto e no pós-parto são, né, grupos de risco. Então, a gente já precisa ter esse cuidado orgânico, né, com a saúde dessa mulher, mas precisamos ter o cuidado também com o bem-estar dessa mulher, com a saúde mental dessa mulher, tá? E quais são algumas ações que nós podemos, enquanto profissionais da saúde, né, que vamos trabalhar numa unidade básica de saúde, que vamos trabalhar em um hospital, né? Quais são os cuidados que nós podemos e devemos oferecer na clínica particular, né? Então, se de repente essa mulher está com Covid, né? Em todos os espaços que for possível fazer o atendimento online, teleatendimento, alguma coisa nesse sentido, faça, né? A recomendação não é que você receba na sua clínica psicológica uma pessoa com Covid, vai ficar na mesma sala que você, por mais, né? Agora vão existir situações que, por exemplo, dentro de um hospital, né? Que aí existem todos os paramentos, né? Todos os EPIs necessários, né? Então, toda uma higienização, todo um controle dentro de um hospital, por exemplo, tá? Mas a gente precisa seguir todas essas regras, tá? E que, assim, o fato da mulher estar com Covid não seja um motivo para que ela não receba um atendimento humanizado, um atendimento caloroso, amoroso. Existe esse distanciamento. É possível cuidar da saúde mental da mulher sem ela estar presente. A gente pode trabalhar de forma online, tá? Em várias situações. Já existem, inclusive, unidades básicas de saúde no Brasil que se organizaram para fazer atendimentos, né? Inclusive online nesses casos. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Porque as queixas emocionais são elevadas. Os transtornos de ansiedade que esse momento causa são reais, tá? Eles acontecem. Ou seja, cuidar da saúde mental é prioridade também. Tem que ser prioridade também. Porque não adianta essa pessoa, né? A intenção não é apenas que ela sobreviva, né? Mas que ela possa sobreviver com qualidade de vida, né? Então, precisamos olhar para esse lado também, de cuidar da saúde mental, tá? Dentro de um hospital, pessoal, em situações, por exemplo, em que mãe e bebê vai precisar ficar separado, né? Vamos supor que um deles tenha Covid, não vai dar para ficar em alojamento conjunto, por exemplo. Então, quais são as ações que os profissionais da saúde podem fazer, né, para diminuir essa tristeza, né? Essa separação que é dolorosa, tanto para o bebê, quanto para a mulher, quanto para o pai, tá? Então, os momentos de amamentação, né, serem valorizados com todo cuidado, incentivados.
E é importante que essa mulher que não pode ficar no alojamento conjunto com o seu bebê receba informações, notícias sobre esse bebê, né? Imagens, videoimagens desse bebê, mas que ela possa estar recebendo, né, o tempo todo, notícias e informação. E com esse bebê, é adequado também, aqui no Brasil a gente não tem uma certa prática, que eu vou estar falando aqui, que pode ser até novidade para alguns. Mas psicologicamente é importante para o bebê ser colocado em palavras para ele o que está acontecendo. Pode parecer estranho para alguns, mas é fato que quem faz isso hoje em hospitais, em UTI neonatal e entre outros espaços com o bebê, tem ganhado fortes resultados. Essa é uma técnica até que comum na França, em alguns países, né, de primeiro mundo, na Europa, mas é muito mais frequente, né, na França. E assim, aqui no Brasil, quem trabalha com isso também tem ganho muitos resultados. Então, converse com o bebê, explique para ele por que ele está longe da mãe dele. Por que ele está ficando com a sua mãe pouco tempo. Parece ser algo estranho e a gente fica assim, mas como eu vou falar com o bebê, gente? Que palhaçada é essa, falar com o bebê? Eu não sei explicar, mas dá certo, tá? Quem usa essa técnica consegue ter excelentes resultados. Então, se você é um psicólogo do hospital, se você é uma enfermeira no hospital, né? Se você trabalha ali, principalmente com os bebês, né, contaminados, converse com eles, explicando por que eles estão ali. Vocês vão começar a perceber que vai existir uma diferença na qualidade emocional, de saúde dessas crianças. Isso é possível observar, tá? Então, uma das recomendações que eu quero deixar aqui para lidar com os bebês é dizer para eles: olha, você está afastado da sua mãe, porque a sua mãe está com uma doença. E essa doença, ela é uma doença que assusta as pessoas, que pode, né, ser transmitida para você. Então, por amor a você, tá? É que você tá tendo pouco tempo para ficar com a sua mãe por dia, tá? E vão existir casos em que ele não vai ter esse tempo com a mãe. Às vezes a mãe está entubada, às vezes a mãe está numa UTI, às vezes não vai ter como ter esse aleitamento. Então, explicar para ele também, é por isso que você não está vendo a sua mãe, né? É por isso que você não está podendo, mas ela te ama, tá? Outras pessoas estão podendo vir aqui te tocar, permitir que o pai possa ir, tocar, conversar, maternar esse bebê, ou um outro adulto, se não existir o pai, um outro adulto que possa fazer esse papel. Mas colocar em palavras para o bebê o que está acontecendo, eu acredito que é algo que não está sendo feito, tá? Porque essa técnica ela é utilizada por algumas poucas pessoas apenas, tá? Aqui o pessoal está falando, a Andrelina. Fiz muito isso com minha filha quando ela estava na UTI NEL. Observei que melhorou muito. Show, Andréia. Aqui é a Psiga Bi Souza. Eu conversava muito com meu pequeno quando ainda na barriga. No momento do nascimento, assim que ouviu a minha voz, ele parou de chorar. Ah, que gracinha, gente, né? O pessoal aqui contando um pouquinho, né, da sua experiência, da conversa com o bebê, da conversa com o feto. O quanto que isso, gente, tem ciência produzida, né? Artigos científicos. Aqui no Brasil, poucos, a gente tem mais publicações de fora. Aqui no Brasil, o pessoal ainda é muito resistente a isso, né? Ainda acha que é coisa de gente louca, é coisa de psicólogo. Tem gente que dá risada disso, né? Quando um psicólogo, às vezes, chega numa UTI neonatal falando que o papel dele ali é conversar com o bebê, e, infelizmente, a equipe de saúde ri, tira sarro, né? Coisas assim, infelizmente, acontecem, né?
Então, é uma técnica muito interessante, muito importante de ser utilizada, recomendo. Por mais que você não acredite nela, faça então o teste para que você possa ver com seus próprios olhos os resultados que você vai colher se você estiver trabalhando aí, então, com esse afastamento, tá? Então, o que eu aconselho? Leve notícias do bebê para essa mãe, não deixe ela sem informações, sem fotos, né? Se for possível, tira foto, mostra para ela, né? Faz uma videochamada, se isso for possível, tá? Isso tudo vai ajudar muito nessa recuperação, tranquilizar aquela mulher sobre o que está acontecendo. E o bebê também. Levar informações para esse bebê do porquê tudo está acontecendo, né? Se ele estiver bem, principalmente, né? É extremamente importante. A Bi Souza que está falando, depois de uns 3 dias, uma enfermeira passou a conversar com ele e ele começou a se acalmar mesmo quando eu não estava lá. Olha que legal, né? O poder da fala. Claro, nós seres humanos desenvolvemos a fala a comunicação é muito importante para a nossa espécie. E claro que a comunicação ela é muito importante, né? Desde quando a gente já está em formação, enquanto feto e bebê mesmo, tá? Então, assim, os bebês sim sentem falta do toque, sentem falta de uma conversa, de investir eles dentro, né, de uma cultura que algumas vezes, infelizmente, por falta de conhecimento, né, em alguns hospitais, maternidades, UTIs neonatal, falta um pouco disso também. E até por isso que muitas vezes o bebê ele fica mais tempo naquela situação de UTI do que deveria, né? Quando a gente está em um ambiente em que fala com ele, conta para ele o que está acontecendo, toca, né? O toque, o pele, essas coisas todas fazem a diferença, sim. E claro, diminui o tempo de internação, diminui o tempo, né? Da queixa, né? Que a criança está apresentando e tudo mais, com a humanização desse bebê, né? Que é extremamente importante aí. Então é isso, pessoal, né, que eu tinha para passar para vocês nesse Aprenda em 30 Minutos de hoje, né? Então, como que a gente pode lidar com essa situação? É cuidando de fato da saúde mental, né? Em todo trimestre, durante o pós-parto, porque sim, de fato, é um momento crítico para a saúde e saúde mental dessa população, tá? De gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, é um momento muito crítico, tá? Por conta de todo esse contexto social, por conta da própria doença, por conta das perdas. Quantas mulheres grávidas não perderam seu parceiro para essa doença, né? Durante a gestação, né? Então, o quanto que ela está precisando de acolhimento, o quanto que ela está precisando, né, de um profissional que ela possa elaborar esse luto desse parceiro que ela achou que seria, né, teria uma vivência importante enquanto pai, mas de repente ele tinha alguma comorbidade ali, faleceu. Quantas mulheres grávidas que não perderam seu parceiro, mas perderam seu pai e sua mãe, irmãos, outras pessoas da família. Gente, isso claro que reflete na gestação. É claro que marca a gestação, né? Começa a ser uma gestação, né? Que seguiria uma sequência linear, né? E que fica toda confusa, toda perturbada. A enfermeira aqui falando, a enfermeira Ela Vieira. Gostei dessa técnica da fala com o bebê. Eu, como enfermeira, posso também falar com certeza. Elaine, né? Acho que eu consegui identificar aqui seu nome. Elaine, com certeza, pode e deve. É super importante que fale com o bebê. Então, você, enquanto enfermeira, pode pegar e se apresentar. Olá, meu nome é Elaine.
minha profissão é enfermeira, você está em um hospital, você está separado da sua mãe nesse momento por causa disso, daquilo. Eu quero que você saiba que ela está preocupada com você, ela pergunta de você. Não posso afirmar que vocês vão ficar juntos, porque o estado dela, e pode falar se está crítico, se não está, tá? Saiba que tem várias pessoas lá fora que não vem a hora de poder te ver, de poder tocar em você, tá? Então, pode falar tudo isso, percebe? Tá? E claro, não precisa falar com o bebê como se fosse um adulto, né? Pode falar com o bebê no sentido, né, de uma voz mais carinhosa, uma voz mais cantada, tá? É possível, pode falar com o bebê dessa forma, mas não precisa se preocupar se ele tá entendendo ou não, porque ele tá. Mesmo sem ter linguagem, mesmo, sabe, de alguma forma que a ciência não consegue explicar ainda como, mas sim, surte bastante efeito, tá? Não sei se é energia que passa para o bebê, o que é, mas é uma técnica que a gente observou, não sabe cientificamente explicar, mas foi observado e com isso tem ganhado grandes evoluções. E é barato, né? Barato no sentido, né? Tipo, não tem gastos, né? Para você pegar e conversar. Então, seria ótimo, Elaine, que você conversasse assim com esses bebês, tá? Então, essa é uma recomendação que eu deixo aqui para vocês, pessoal, né? Então, vamos cuidar da saúde mental. Tentem o máximo que conseguir, né? Fazer esses atendimentos, mesmo que online, mesmo que por telefone, tá? Mas garantir essa qualidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas ela tá com Covid, então eu não vou poder atendê-la. Então, acha uma outra forma de fazer esses atendimentos para esse tipo de acolhimento. Quando internado, quando precisa ver essa separação, leve notícias, informações, fotos, o que for possível, tá? Para a gente poder humanizar mais esse momento, tá? A gente consegue humanizar mais esse momento, e ao humanizar mais esse momento, a gente evita depressão pós-parto, inclusive, tá? Porque pode haver uma depressão pós-parto quando a gente simplesmente deixa a mulher de um lado, o bebê do outro, não leva informação, sabe? Então, isso pode aumentar as chances para uma depressão pós-parto, tá? Pode aumentar as chances para uma dificuldade da vinculação mãe-bebê depois. Então, com essas pequenas ações, a gente consegue evitar uma depressão pós-parto e a gente consegue evitar uma dificuldade na vinculação mãe-bebê. Porque quando você colocar essa mãe e bebê, você já conversou com o bebê, explicou para ele, coloca esses dois para irem embora juntos para sua casa, ambos vão estar bem, porque aquela mulher recebeu foto, recebeu imagem, recebeu notícias, e aquele bebê também, do lado dele, também recebeu essas informações. E aí facilita essa vinculação entre eles, né? Diminui as chances de ter uma dificuldade aí quando forem para casa, tá? Então, é uma dica, né, que eu posso estar passando aqui para vocês, que eu tenho certeza que muita gente não tem, né, que muitos lugares ainda não estão fazendo. Então, assim, para esse pouco de pessoas que eu estou conseguindo passar essa informação, né, e se de fato estão aí no campo de batalha, e esse pouco de pessoas já puder fazer esse tipo de diferença, como é o caso aqui da Elaine, né, que está disposta a fazer diferença no espaço onde ela trabalha, né? Então, a gente já consegue ter grandes avanços aí, a gente consegue diminuir, né, os prejuízos para esse pós-parto imediato aí depois, quando, né, essa dia de puder ir de fato para casa juntos. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Era o que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Infelizmente, né? Não dá para trazer coisas, né? Assim, nossa, receita pronta. Olha, faça isso que isso vai dar certo, né? Não, são coisas, são pequenos detalhes que se a gente dá uma ajustadinha, uma mexidinha, a gente consegue ter aí também melhores resultados. Tá bom? Aqui o pessoal tá dizendo que gostou da live, que o papo foi excelente, que gostou.
a importância de ter profissionais mais humanizados. A Luciane, excelente tua fala, Rafa, obrigada por todas as orientações. Que legal, pessoal, fico muito feliz que tenha sido útil aí para vocês algumas dessas informações, tá? Então, eu vejo vocês na semana que vem, desejo já um ótimo final de semana para todos vocês. E na semana que vem, então, eu volto com mais lives todos os dias aí para vocês no canal do Mater Online e no Saúde Mental Materna. Um beijo para todo mundo, ótimo final de semana, tchau, tchau.